Boa tarde, ótima quinta-feira, primeiro dia do inverno de 2018. Quem esperava frio se decepcionou no Rio Grande do Sul. As temperaturas se elevaram. Vamos ver hoje o que aponta a meteorologia para a estação. Cachoeira do Sul perde 406 vagas de emprego em maio. Rio Grande do Sul fecha cerca de 10 mil postos de trabalho. Queda é puxada pelo fim da safra. Preços da cesta básica surpreendem cachoeirenses em maio. Ministro da Saúde garante que contaminação por toxoplasmose em Santa Maria veio da água. O município tem 569 casos confirmados. Começa hoje em Cachoeira do Sul a 20ª edição da Feira Nacional do Arroz. O NT Sul começa agora e você pode participar com a gente enviando a sua mensagem, a sua opinião, através de facebook.com/TV Cachoeira e pelo WhatsApp 51997697129. Membros do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul reclamam da estrutura do prédio que abriga o órgão na cidade. Conselheiros dizem que não há condições mínimas para atender crianças e adolescentes. O presidente do Conselho buscou o Ministério Público. Nossa reportagem foi chamada por Gelson da Silva, presidente do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul, para constatar as condições precárias em que estão fazendo atendimentos. Silva afirma que já se reuniu incontáveis vezes com o prefeito Sérgio Gnatti, colocando a situação da estrutura da sede do conselho, mas afirma que mesmo após várias promessas do prefeito, inclusive documentado em atas de reunião com o colegiado, nada foi feito. Infelizmente é um assunto muito triste que nós temos que falar, né? E eu fico assim... até magoado em ter que falar numa situação dessa, de saber que o Executivo Municipal, com toda a inteligência que tem, o nosso prefeito, porque não é uma pessoa comum, é uma pessoa que tem um grande conhecimento, é um médico a qual eu respeito muito. Eu, particularmente, digo aqui para vocês que eu saí para a rua pedir voto para o prefeito, porque ele nos garantiu, inclusive, que daria toda uma assistência, uma estrutura ao Conselho Tutelar. E nós somos ligados à STAS, e não quero dizer que nós não somos bem recebidos pelo prefeito. Nós somos bem recebidos pelo prefeito, somos bem recebidos pelo secretário Nilton, só que as coisas não acontecem. Para você ter uma ideia, o nosso telhado estava criando já arbustos em cima, aí vieram aqui, lavaram um pedaço e deixaram. Nós, o Conselho Tutelar, é o patinho feio aqui da praça. Sigilo não existe para atendimento às crianças. Todo mundo que passa ouve o que está acontecendo aqui dentro. O nosso estacionamento do Conselho Tutelar foi tirado arbitrariamente. Se o nosso prédio tivesse uma estrutura que não saísse o som, que puder, tudo bem, mas não existe, é tudo aberto. As pessoas ficam na janela muitas vezes olhando quem está sendo atendido aqui dentro. Só o que nos deixa muito triste é a falta de estrutura do Conselho Tutelar. Para colocar estas lâmpadas que estão nos iluminando aqui, eu tive que solicitar ao eletricista da SMED, que foi liberado pela SMED, que conseguiu essas calhas para colocar na sala da recepção, que não conseguia-se mais fazer quase nada pela escuridão, e as lâmpadas, tanto daqui quanto dali, eu garanti o pagamento. Se a STAS não pagar, quem vai pagar sou eu, para que nós possamos ter o mínimo de condições de trabalhar dentro do Conselho Tutelar. Os móveis do Conselho Tutelar, numa grande parte aqui, é emprestado por uma conselheira, que o dia que ela não for conselheira, ela leva, nós ficamos sem móveis. As cadeiras do Conselho Tutelar é de plástico e todas estão trincadas e quebradas. Às vezes as pessoas sentam e prendem as costas, principalmente no verão, com a roupa mais fina, prende as costas e dá um pulo, a gente fica com vergonha. Gelson afirma que o local não tem armários para organizar documentos. As cadeiras estão quebradas. Não é feita a dedetização do local há tempos. Os aparelhos de telefone são doação dos próprios conselheiros. Sem contar que semana passada a Secretaria de Meio Ambiente fez corte de árvores na praça onde está localizado o prédio do Conselho Tutelar e um galho acabou caindo em cima do telhado, quebrando parte da estrutura que até agora não foi consertada. Tudo isso foi passado em reunião com o prefeito, mas até o momento, segundo o Gelson, apenas promessas. E na reunião com o prefeito, ele chamou
chamou o vice-prefeito na reunião e disse: eu quero que vocês deem um jeito no Conselho Tutelar. Até hoje não foi feito nada. Isso faz quanto tempo? Já tem o ata aqui registrado, assinada pelo prefeito. Aí tivemos uma reunião com o secretário, onde ele disse que em 30 dias, até fim de agosto, o Conselho Tutelar no mínimo seria pintado. Está assinado, até hoje não foi feito nada. O que nós fizemos então? Apelamos ao Ministério Público e acreditamos agora então que a doutora Débora Becker, que é uma pessoa muito comprometida com a política da criança e do adolescente, vá nos ajudar de uma forma jurídica, com ação contra a prefeitura, para que seja feito o que tem que ser feito para a estruturação do Conselho Tutelar. A rede elétrica, vocês estão vendo aqui, apaga toda hora, acabou de apagar. Após citação de que seria representado no Ministério Público, tentamos contato com o prefeito Sérgio Gnatti, que não atendeu nossa reportagem. Procuramos então o titular da Secretaria de Ação Social do município, Newton Fortes, que é a pasta que é responsável pelo Conselho Tutelar. Ele dá os devidos esclarecimentos. Eu recebi agora pela manhã um ofício da Procuradoria Jurídica a respeito disso. A maioria dos pedidos deles já foram honrados, já foram cumpridos, né? A questão dos telefones, nós compramos uma central telefônica, está faltando apenas instalar ela. E o carro, que também, pela relação que eles encaminharam ao judiciário, também já foi resolvido, né? Já pode viajar com o carro, alguns detalhezinhos mínimos que tem ainda. E quase todos eles, como material de expedientes, tudo isso aí está sendo feito conforme vai chegando aqui os pedidos deles, né? Quanto ao aluguel, que é uma que eles relatam ali no documento, esse aluguel no início da nossa gestão aqui, nós acertamos que eles iriam alugar outro local. Nós tínhamos acertado com o Gelson até. Só que depois eles resolveram mudar de local. E essa mudança de local não é a mesma coisa, não foi a mesma coisa, e chegou um momento que os aluguéis foram suspensos na prefeitura. O prefeito achou necessário suspender naquele período e suspendeu. Por isso não saíram dali. Tem toda a estrutura, não é a melhor estrutura, mas é um local central, próximo da prefeitura, próximo da Estácio, próximo da administração, e claro que é muito restrito, muito pequeno. Isso aí tem uma certa dificuldade, mas nós estamos atendendo. Quanto às estagiárias também que eles pediram, essas estagiárias em agosto vão chegar, terminaram o período delas e elas saíram. Nós temos uma funcionária lá de carreira, trabalhando com eles há bastante tempo, suprindo essas necessidades. Todas elas nós vamos responder ao judiciário, né, dizendo o que estamos fazendo. Quanto à reforma também, nós tivemos uma dificuldade porque não tínhamos as pessoas adequadas para fazer a reforma. No momento que elas chegarem, nós vamos providenciar isso. Isso é uma determinação do prefeito também para que se faça. Então, eu não vejo nenhuma preocupação quanto a esse documento enviado pelo Judiciário. E pessoas em situação de rua que estiverem em Porto Alegre e que quiserem retornar para suas cidades de origem ganham um incentivo. Um convênio firmado esta semana pela Prefeitura de Porto Alegre fornece passagens gratuitas. Cerca de 3.000 pessoas vivem hoje nas ruas da capital. A estimativa é que em torno de 800 tenham vindo de outras cidades. E é para elas que vai ser oferecida a possibilidade de retorno. Nós temos uma estimativa que de saída nós consigamos até o final desse ano, nós temos ainda em torno de 6 meses, que em torno de mais 150 pessoas em situação de rua consigam retornar às suas casas. Não dá para ser uma coisa generalizada, que às vezes pode ter menores, às vezes podem ter pessoas que têm uma certa deficiência, uma carência e precisam ter um acompanhamento mais de perto, então isso tem que ser bem organizado. O acordo firmado entre Prefeitura, Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado e a Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal prevê a reserva de bilhetes que sobrarem de viagens para outras cidades e estados. A proposta é de que o transporte seja fornecido somente após confirmada condições de moradia para essas pessoas no município de destino.
Quando está tudo costurado entre prefeituras e minimamente gerenciado para onde essa pessoa irá chegando nessa cidade de origem que ela fala, aí esta pessoa, através do contato que nós temos com as empresas, nós conseguimos colocá-la literalmente no ônibus e ela fazer a sua viagem, enfim, de volta à sua terra. Realmente não pode a Prefeitura de Porto Alegre simplesmente fornecer passagem para que essas pessoas retornem às suas cidades sem que haja justamente um acordo entre as prefeituras. Do contrário, a Prefeitura estará simplesmente se livrando num primeiro momento de um problema e em pouquinho tempo essas pessoas estarão de volta à capital. A mesma questão acontece com muitas crianças que estão em situação de rua também, em função de drogadição, de tantos outros problemas, vícios especialmente. E a Procuradora-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Raquel Dodge, apontou algumas das principais dificuldades pela qual passa o sistema prisional brasileiro. Em primeiro lugar, segundo Raquel Dodge, está o fato de o assunto não entrar na agenda política do país, seguido pela falta de coordenação e integração entre autoridades. Ela citou ainda a falta de diagnósticos e uma seletividade que prende autores de crimes de menor potencial e deixa soltos autores de crimes mais violentos, bem como crimes de colarinho branco. Este tema, ministro Gustavo Rocha, raramente frequenta a agenda política do país. Em geral, é um tema que se torna relevante no ano eleitoral. Muito, porque em geral nos anos eleitorais o número de rebeliões violentas aumenta muito no país. Mas é um tema que tem estado na agenda do Judiciário e do Ministério Público também timidamente. E nenhum de nós, nenhum desses atores consegue destinar medidas para resolver esse problema sozinho. É preciso que coordenemos os nossos esforços, porque as ações que incumbe a cada um são complementadas pelos outros segmentos. E sobre segurança pública, comenta agora Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. Todos têm percebido que o índice de violência, no Brasil em geral, tem aumentado significativamente. Até em Cachoeira do Sul, uma cidade mais pacata, são sintomáticos os problemas de violência, principalmente aqueles pequenos furtos, assaltos recorrentes que vêm acontecendo cada vez com mais frequência em nossa cidade. Mas o que fazer para combater a violência? Ora, a solução mais simplista sempre é aquela: bandido bom é bandido morto, ou temos que colocar mais pessoas nas cadeias. Ora, a gente tem percebido que essa história de bandido bom é bandido morto não é verdadeira, porque na verdade nós percebemos que nós temos um contingente absurdo de mortes no tocante à violência no Brasil durante um ano. Morre mais gente no Brasil na questão da violência urbana que em muitas guerras que acontecem espalhadas pelo mundo. Então, a questão de bandido bom é bandido morto não é a solução. Também nos parece não ser a solução simplista de simplesmente encarcerar. O Brasil encarcera e encarcera e muito. Ou seja, nós temos hoje um contingente de presos no qual o Brasil é o terceiro país do mundo com a maior população carcerária. Vamos soltar todo mundo? Vamos tratar os bandidos como mocinhos? Não, nenhuma coisa nem outra. Nós precisamos racionalizar, nós precisamos parar de simplesmente grenalizar as questões de segurança pública e ver efetivamente onde nós estamos errando. Na questão, por exemplo, dos presídios, hoje nós percebemos claramente que o encarceramento maciço sem abertura de novas vagas tem feito com que nós tenhamos uma reincidência cada vez maior dos crimes. Hoje, a reincidência no Brasil está em torno de 80%, ou seja, todas as pessoas que são presas, quando elas saem do presídio, 80% voltam a cometer crimes. Então, precisamos repensar a estrutura carcerária. Temos que também repensar
a ação da polícia. Ou seja, hoje nós colocamos os policiais em efetivo risco de vida. O brigadiano e o policial civil, quando eles saem às ruas, a gente não sabe se eles voltarão vivos, porque hoje o combate, ele é um combate corpo a corpo, quase como uma guerra. E nós não podemos colocar pessoas de bens como policiais civis e policiais militares, a nossa brigada militar, numa condição de risco. Nós precisamos criar uma política de prevenção aos crimes. Precisamos utilizar muito mais a inteligência para que a ação da Brigada Militar e a ação da Polícia Civil não coloque em risco a vida de nossos policiais. São várias as situações nas quais nós precisamos ter um novo olhar na questão da violência. Temos que manter a calma, temos que manter a lucidez e, principalmente, temos que analisar os índices para ver aonde é que nós estamos errando para a gente poder consertar isso. Na atual conjuntura, nós estamos que nem os mexicanos, que empreenderam uma guerra entre policiais e traficantes, no qual são os policiais que morrem e é a sociedade civil que acaba, digamos assim, pagando um preço muito alto pela violência, pela sensação de insegurança. Falei e assino embaixo. O governo do Rio Grande do Sul entregou nesta quarta-feira, em ato no Palácio Piratini, 30 caminhonetes para a Brigada Militar. Os novos veículos serão destinados ao policiamento ostensivo em Porto Alegre e no interior. O investimento é de R$ 4.700.000, oriundos do Tesouro do Estado. Do total de veículos, 24 viaturas Mitsubishi L200 foram adquiridas com recursos do Fundo Estadual da Segurança Pública e serão destinadas aos batalhões de operações especiais para o policiamento ostensivo com foco em áreas rurais. As outras 6 viaturas Mitsubishi L200 foram compradas com recursos do Fundo de Recursos Hídricos e serão destinadas ao Comando Ambiental da Brigada Militar. A distribuição das viaturas seguiu critérios como indicadores criminais e abigeato. Meio-dia 17, hora de Brasília, hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul, através dos nossos diferentes canais de interatividade. Você pode mandar o seu recadinho para a gente através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, onde nós temos a transmissão ao vivo também do telejornal. E você pode participar, enviar a sua sugestão de reportagem, algo que esteja acontecendo aí onde você está, através do nosso WhatsApp. O código de área é o 51, número 997697129, e você participa ao vivo aqui no NT Sul. Vamos às participações que vão chegando aqui através do WhatsApp. Está com a gente a Elisângela Bandeira, de Rio Pardo, diz que está sempre acompanhando o telejornal. Que bom, viu? Obrigado, Elisângela. Tudo de bom para você. Um abraço aos amigos de Rio Pardo. Também com a gente o Cristiano. O Cristiano está nos acompanhando em São Cepé, interior de São Cepé. Grande abraço ao Cristiano, os amigos também em São Cepé que estão com a gente. A família Ferreira, a Estela, o Rubens, a Suelen e o pequeno João Vitor. Um abraço aí a todos. Também alguns comentários que estão chegando aqui sobre a reportagem que nós acabamos de exibir em relação à situação do Conselho Tutelar aqui em Cachoeira do Sul. A Ângela Oliveira diz aqui, o Conselho pedindo socorro e a Prefeitura tem dinheiro para o Carnaval. Deveria, então, arrumar o Conselho Tutelar, né? O prédio do Conselho, diz aqui a Ângela. Tem mais mensagens nesse sentido, a Renata Ayala também diz aqui, é uma vergonha, não é, a situação do Conselho Tutelar. A gente agradece aí as participações, daqui a pouquinho vamos lendo mais algumas. Meio-dia 19 agora. A seguir, preços da cesta básica surpreendem cachoeirenses em maio. Pesquisa da Ubra da cesta de produtos de consumo popular aponta hortifrutigranjeiros como os grandes vilões do mês de maio. E os preços, será que já voltaram ao normal? Ministro da Saúde garante que contaminação por toxoplasmose em Santa Maria veio da água. O município tem 569 casos confirmados. E ainda hoje a gente mostra a abertura da Feira Nacional do Arroz. O NT Sul volta já. A gente fala agora sobre o custo de vida em Cachoeira do Sul. Às vezes até se tem a impressão de que a inflação é, na prática, maior do que os índices oficiais apontam. A pesquisa de maio, realizada pelo curso de administração da Ubra, Cachoeira do Sul, apontou as variações de preços da cesta de produtos de consumo popular. O estudo apresentou reflexos da greve dos caminhoneiros.
A pesquisa da cesta de produtos de consumo popular do curso de administração da Ubra Cachoeira é realizada mensalmente há 8 anos em 4 supermercados locais, tendo como base o menor preço de 75 produtos de alimentação, higiene e limpeza, necessários a uma família de 4 pessoas. Professor Orlando coordena esse trabalho e diz que os resultados de maio encontram justificativas na paralisação dos caminhoneiros. A coleta de dados foi no mesmo período do movimento. E esses produtos hortifrutis, inclusive alguns da área de frios, tiveram maior impacto. A gente acredita, sim, foi pela falta do transporte que tenha ocasionado a não entrega desses produtos nos mercados e pouca quantidade que se tinha disponível para o público. Para o consumidor, acabou sofrendo esse impacto do aumento aí dos preços em cima deles. E em cima também desse mesmo motivo, a falta de alguns produtos. Isso, a gente teve uma característica esse mês que todos os meses quando a gente faz a pesquisa, alguns produtos faltam em algum dos pontos pesquisados, mas a característica, a gente teve 4 produtos entre hortifrutis, granjeiros e frios que faltaram em todos os mercados que nós pesquisamos. Então, o que a gente já vinha acompanhando pela mídia e prováveis impactos que teriam, veio se confirmar nessa pesquisa aí, ou seja, a ausência desses produtos em todos os pontos pesquisados. Durante o período de realização da pesquisa, a batata inglesa e a carne de frango sofreram aumentos muito elevados. Com isso, a metodologia da pesquisa sofreu um pouquinho de alteração, tanto que os pesquisadores tiveram que pesquisar fora de Cachoeira do Sul para fazer um comparativo de preços e ver se os índices daqui estavam tão elevados quanto os índices da cidade de São Paulo, por exemplo. A conclusão foi de que, apesar da destacada disparada de preços desses 2 produtos, os paulistas pagaram bem mais que nós. Lá, o preço da batata inglesa subiu 150%. Aqui, 120,92%. Já a carne de frango aumentou 44,5% em São Paulo, aqui 19,54%. Até para a gente garantir que não tenha nenhum erro na nossa pesquisa ou um vício, vamos dizer assim, em relação aos resultados, a gente busca se comparar. A gente às vezes dá uma olhada também nas outras pesquisas que são realizadas em Santa Cruz do Sul e até a própria pesquisa da DIEESE para se comparar se aqueles produtos que tiveram uma curva realmente com impacto na nossa cesta, se eles também apresentaram o mesmo comportamento nos outros locais, né? A gente, para garantir que o nosso resultado esteja realmente alinhado e trazendo a realidade que está acontecendo lá na gôndola do supermercado no nosso município, né? E das gôndolas de hortifruti granjeiros é que vieram os produtos mais caros no mês de maio, aqueles classificados como vilões para o bolso do consumidor. O repolho, que aumentou 169,59%, a laranja, 128,36%, a batata inglesa, quase 121%, o pimentão, 56,20% e a alface, aproximadamente 52%. Encabeçaram a lista de preços em queda os seguintes produtos: amaciante de roupas, 31,70%, sabão em pó, 25,40%, fósforo, 21,41%, mandioca, 20,50% e amido de milho, 17,19%. Tô vendo aqui que tu tá com o carrinho lotado, tem tomate, bastante batata inglesa, alface. Tu que faz sempre compras? Eu faço para a mãe e para o meu pai. É para nós. Como é que estão a variação dos preços? Tu percebe que os preços já voltaram ao normal após a greve dos caminhoneiros ou ainda não? Agora que está voltando, né? Agora que está voltando. Logo que passou não estava muito não. Agora que está voltando. Principalmente a batata, né? O tomate. Uma variação de preço de algum produto chamou tua atenção? Sim. A carne de galinha subiu bastante, né? Hoje até que está com preço um pouquinho melhor. André e Fernanda, vocês que durante o dia aqui o pessoal na balança pesa os produtos, vê o preço final, o que vocês ouvem das pessoas com relação ao preço das mercadorias? Muita reclamação ou não? Alguma coisa mudou muito, né, depois da greve dos caminhoneiros, mas alguma coisa já está voltando ao normal também. É. O pessoal já está comprando mais? Já está comprando mais, aham. Tu também sente a normalidade no comportamento das pessoas e também no que elas estão comprando? O movimento aumentou bastante depois da greve. As pessoas voltaram a comprar? Voltaram. Não estão reclamando tanto agora? Não, já está abaixando mais o preço. Algum preço para mais ou para menos que ele tenha chamado a sua atenção?
Sim, por exemplo, a couve-flor, aquela outra verde, tá 6 e pouco, tá louco. Ainda tá caro? Tá caro. É verdade. E aí o que a senhora faz? A senhora habitualmente compra ou espera baixar o preço? Não, a gente leva pra metade. Tá tudo caro isso aí. Tá muito caro? Tá muito caro. Enlouqueceu depois das paradas do caminhão, enlouqueceu tudo. Não voltou o preço ao normal ainda? Voltou nada, voltou tudo mais alto. Por isso que eu vou embora, vou deixar vocês aqui trovando e vou embora. É mesmo? Não vai levar muita coisa hoje? Não adianta levar. Depois da greve dos caminhoneiros, o senhor sente que os preços já voltaram ao normal? Ainda não. Não, ainda tem alguma coisa que está fora de preço, principalmente carne. Eu acho que não voltou. Algumas coisas deu uma aumentadinha. Sim. O que chamou mais atenção? Algum produto? O beterraba, de primeiro era 1 e pouco, R$2, tá R$2,69. A banana, às vezes está mais barata, hoje já está um pouquinho mais cara. A manga não baixa de preço. Sim. Tá muito caro ainda? Não tá? Como é que tá? Mais ou menos, né? Agora mesmo a banana baixou 1,8, né? Eu achei algumas coisas tá mais caras. Sim, a cebola também tá bem mais cara, né? Eu acho. Tem que controlar mais. Sim, mas não adianta, né? Precisa? A gente precisa. Tem que comprar. Tem que comprar. A grande conclusão da pesquisa da Cesta de Produtos de Consumo Popular da Ubra é que, para uma família de 4 pessoas, o custo mensal em produtos de alimentação, higiene e limpeza é de R$ 1.083,04, ou seja, 1,14 salários mínimos. De abril para maio, os preços ficaram 4,32% mais caros. E a regra para fazer o salário render é uma só. Não tem como nós hoje dizermos vamos fazer compra em um único estabelecimento, não. O consumidor vai ter que pegar a sua necessidade e ele vai ter que fazer aquela pesquisa básica e levar alguns itens de um local e outros demais dos outros locais que se tem. A pesquisa sempre é a melhor ferramenta. A pesquisa é a melhor ferramenta sempre. A pesquisa da Ubra foi realizada durante 4 dias, 30 e 31 de maio, 1º e 2 de junho, período em que a greve dos caminhoneiros já estava na fase final, quase encerrando. Neste período, muitos supermercados estavam desabastecidos, faltava muita mercadoria nas gôndolas e os preços estavam em colapso. A grande expectativa a partir de agora é pela próxima pesquisa do Cesto Básico da Ubra, onde tudo que se quer saber é se realmente os preços voltaram ao patamar de antes da greve. É isso aí, o jeito é pechinchar, né? Pesquisar também os menores preços, justamente para que você consiga economizar e para que sobre um dinheirinho no fim do mês. Esse é o jeito. 569 casos de toxoplasmose foram confirmados na cidade de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, no que, até o momento, é considerado o maior surto da doença no mundo. Em coletiva à imprensa, na manhã de ontem, o secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, Francisco Paz, detalhou as ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Saúde para a busca da fonte de infecção, assistência e prevenção da doença. Dos 1.430 casos notificados, 1.103 são considerados suspeitos, 270 ainda necessitam de classificação e 57 foram descartados. Este surto que aconteceu em Santa Maria está sendo investigado intensamente pela equipe de vigilância em saúde do Estado, junto com o município, e também pela equipe de vigilância do Ministério da Saúde, inclusive com consultoria internacional. Até o momento, já foram analisadas no laboratório de referência na Universidade Estadual de Londrina amostras de água da estação de tratamento da Corsã, de reservatórios de água nas residências de casos confirmados e no processo de um produtor de hortaliças. Todas elas deram resultado negativo quanto à presença do DNA de protozoário que causa a doença, o Toxoplasma gondii. Ainda estão sendo examinadas no Paraná amostras de água de açude, de poço artesiano, vertente e lodo de reservatórios de água dos casos confirmados. No momento, estamos aguardando a conclusão de exames laboratoriais refinados que foram feitos em laboratórios de referência na cidade de Londrina e em Minas Gerais, assim como estudos de bioestatística realizados pelos técnicos do Ministério. E continuamos em coleta de material. O surto já está
se extinguindo como tal, mas as investigações continuam ainda até que a gente tenha informações mais precisas. Ainda no Rio Grande do Sul, foram detectados 6 casos de sarampo que estão sendo acompanhados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde. O primeiro, uma criança de 1 ano de idade, residente em São Luís Gonzaga, não vacinada e que realizou viagem com a família à Europa. Os outros 5 casos são residentes no município de Porto Alegre, com vínculo entre eles, incluindo uma estudante de 25 anos com histórico de viagens a Manaus. São 5 casos associados. O caso índice é de uma estudante de medicina, de 25 anos, que esteve em Manaus, onde está ocorrendo um surto da doença, né, oriundo da Venezuela. A gente hoje tem 3 estados do Brasil, então, com situação de ocorrência de casos, ainda relacionados todos à importação. O estado de Roraima, Amazonas e agora o estado do Rio Grande do Sul com esses 5 casos, né? O caso índice, então, é dessa menina, né, de 29 anos, essa moça de 29 anos, e que acabou contaminando outros 4 casos. Ela é uma doença imunoprevenível, uma doença contagiosa, né? Uma doença com alto nível de transmissão, né? E uma doença, fundamentalmente, que existe uma medida de controle segura, né, e eficaz, que é a vacina, né? Então, a gente orienta e chama atenção, né, porque a gente hoje em dia tem que preconizar realmente a importância da vacinação para todos os ciclos de vida, não só para as crianças, mas também o calendário de adolescentes e adultos. Diferentemente do que apontou a Secretaria da Saúde em coletiva de imprensa ontem, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, confirmou hoje de manhã a causa da infecção. Conforme o ministro, a equipe da Vigilância em Saúde do Ministério, que esteve no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, garantiu que se trata da contaminação da água. Embora não tenha deixado claro onde houve a contaminação, nos sistemas operados pela Corsã, nos poços artesianos ou até mesmo no lençol freático, ele garantiu que todos os esforços da pasta agora são para descobrir como essa água foi infectada. E começou hoje oficialmente o inverno, às 7h07 da manhã. De acordo com a Metsul Meteorologia, a estação vai ter períodos frios intensos e dias de temperaturas amenas ou quentes. Quem sonha em ver a neve vai ter que esperar. O fenômeno não vai se repetir no Rio Grande do Sul neste ano, conforme meteorologistas. A previsão é que junho seja o mês mais frio e o calor volte a ser mais presente a partir de agosto e setembro. O inverno não deve ser uma estação muito chuvosa e a tendência é que o sul tenha precipitação abaixo da média. Porém, os maiores volumes vão ocorrer justamente no território gaúcho. Vamos agora à previsão. A quinta-feira amanheceu com sol e algumas nuvens. À tarde deve aumentar a presença de nuvens, mas sem chuva. As temperaturas ficam amenas entre 14 e 24 graus. Sexta-feira também tem sol e muitas nuvens. As temperaturas baixam um pouco. Mínima 8 graus, máxima 17. Para sábado, previsão de chuva. Mínima 13 graus e máxima 24. Além do clima mais ameno, o primeiro dia de inverno no Rio Grande do Sul deve trazer pancadas de chuva, quase para todas as regiões. Contudo, essa sensação de calor dura pouco. Já no fim de semana, as temperaturas entram em declínio novamente. A nova estação já começa com as temperaturas acima dos 10 graus na maior parte do estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. Em Santa Maria, na região central, 26. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus. Servidores municipais que atuam no Centro Municipal de Proteção Animal de Cachoeira do Sul viveram uma situação inusitada na manhã de hoje na BR-153. Ao capturar uma vaca que transitava pela rodovia, tiveram de conduzir o animal em direção ao Centro de Proteção Animal a pé, por falta de equipamentos para executar o trabalho. Temendo que um novo acidente ocorresse, os funcionários iniciaram a caça ao animal por volta das 7 horas da manhã e só conseguiram concluir a missão após as 9 horas, quando ajustaram com o dono de uma propriedade nas imediações para que este servisse de fiel depositário resguardando o animal que não tinha qualquer identificação. E nós vamos agora ao quadro Educação com Denise Belladonna. Denise encerra hoje a sua série sobre tecnologia e destaca: mudam as ferramentas, mas nada substitui o professor.
Boa tarde. Vocês perceberam que eu gostei tanto de estar com o Andriel a semana passada aqui, conversando, que hoje, novamente, eu estou aqui com ele, quero aprender algumas coisas com esses dois meninos, o Andriel, novamente, e o João Vitor. Hoje eu quero saber justamente sobre esses instrumentos que vocês têm aí nas mãos. iPhone, smartphone, celular. O que eu quero saber é para que vocês usam eles. Para conversar, jogar, Facebook, Instagram, para fazer trabalhos com os colegas. Ah, fazer trabalho com colegas. Também dá para pesquisar aqui muitas coisas. Era isso que justamente que eu queria saber. Se vocês podem usá-los para atividades da escola. É possível? Sim. Aqui você pode fazer quase tudo. Então, o celular também aproxima vocês dos colegas fora da sala de aula? Sim, quando a gente quer aula, pode continuar em casa. Isso é uma grande verdade, que o Adriel falou agora. Se o aluno quiser, a aula pode continuar lá em casa. Isso não deixa de ser um desafio da nossa escola para o século XXI. Quando eu chamo de desafio educar uma geração movida à tecnologia, eu não quero só dizer que você, professor, tenha que planejar suas aulas totalmente na base dos recursos tecnológicos, mas com certeza essa ferramenta deverá ser priorizada para contemplar a linguagem dos alunos e, especialmente, as suas práticas pedagógicas deverão ser criativas e na intenção de relacionar-se à linguagem que é a da compreensão dessa geração, que temos conosco hoje. A educação foi uma das áreas que mais sofreu a influência da tecnologia. Buscando no passado, encontramos o quadro negro, o giz, o mimeógrafo, o projetor, o lápis, a caneta, o corretivo, os cadernos, os livros, tudo foi transformação, desde a maneira de ensinar até a de aprender. Eu confesso que às vezes me assusto com a rapidez com que as coisas precisam acontecer. Quando penso que aprendi algo, já tem mais para eu correr atrás. Nada está acabado, mas já descobri que o segredo é não encarar a tecnologia como uma inimiga. Senão, eu vou perder. Tenho que descobrir no que ela pode me ajudar e tê-la como uma aliada. Comecei pensando na otimização do tempo. Imagine numa aula de 50 minutos a gente escrevendo todo o conteúdo no quadro. Hoje você responsabiliza e aproxima o aluno das informações de forma mais prática. Todos os cartazes que se preparava já estão no vídeo, com outras possibilidades oferecidas pelos aplicativos. Só uma coisa eu também percebi, e que não mudou. Está na tua mão, professor, traduzir as informações, por mais claras que estejam disponíveis na internet, porque a aula não é um show tecnológico. Isso desvia o foco da aprendizagem. Verdadeiramente, eu não vi nada ainda que substitua a informação e o professor. Até o nosso próximo encontro. Meio-dia e 41, hora de Brasília. Vamos a mais participações, interações que vão chegando dos telespectadores aqui no NT Sul. Lembrando sempre que você pode participar, você faz o jornalismo da Novo Tempo junto com a gente. Manda um abraço agora ao meu amigo Iago Traichel, que está ligado com a gente lá em Bento Gonçalves, mandou mensagem aqui através do Facebook. Obrigado, Iago, tudo de bom para você e para sua família também. Mensagens aqui que vão chegando, o Adão está lá no Piquiri, mandou uma foto para a gente aqui, inclusive, dizendo, olha, já choveu, mas abriu o sol, né? Tá ficando aí um dia bonito. Grande abraço aos amigos do Piquiri, aqui em Cachoeira do Sul. Do quilômetro 0, também aqui no município de Cachoeira, Elizabeth Ribeiro Bittencourt. Grande abraço aí para toda a família. Também o Juliano Camargo está com a gente, o Salvador de Santo Antônio da Patrulha, o Márcio está em São Leopoldo, ele conta aqui que é cachoeirense, né? E os familiares moram ainda aqui no município de Cachoeira do Sul. Ele manda um abraço para o seu pai, o Braulino, que é do bairro Bom Retiro. A Genaína, também de Santo Antônio da Patrulha, diz que está gostando muito das reportagens. A Mary Saavedra também está na BR-290, lá no Piquiri também, e diz que está feliz com as reportagens também. Muito obrigado aí a todos que estão participando. Tem muitas sugestões de reportagens, inclusive, que vão chegando. A gente passa todas essas informações para a produção do NT Sul.
Em instantes, Cachoeira do Sul perde 406 vagas de emprego em maio. Rio Grande do Sul fecha cerca de 10 mil postos de trabalho, queda é puxada pelo fim da safra. E começa hoje a 20ª edição da Feira Nacional do Arroz. Todos os detalhes depois do intervalo. Pelo segundo mês consecutivo, o Rio Grande do Sul registrou números negativos na geração de emprego formal. Os dados de maio de 2018 do Cadastro de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, divulgados ontem, mostram que Cachoeira do Sul não foi exceção e registrou uma expressiva queda nos empregos formais. Em função de fatores sazonais, encerramento da colheita de noz pecan e um forte ajuste no comércio, o quinto mês do ano fechou com um saldo negativo de 406 vagas com carteira assinada, queda de 3,4%. Em maio, o Rio Grande do Sul perdeu 10.727 empregos e o Brasil ganhou 33.659 colocações. No município, em Cachoeira do Sul, a agropecuária diminuiu 285 vagas e o comércio fechou 111 colocações. Serviços, com menos 26, e construção civil, com 13 demissões, também ficaram no vermelho em maio. Só a indústria teve evolução positiva, com 29 contratações. A análise dos números ainda indica que o município, considerados os 5 primeiros meses, tem saldo positivo em 77 carteiras assinadas. Em maio do ano passado, o município registrava um saldo positivo de 43 empregos. E o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio Grande do Sul, Dacir Klein, está aqui em Cachoeira do Sul, representando o governador na Feira Nacional do Arroz. O secretário assumiu a pasta pela terceira vez há 2 meses, porque Hernani Polo reassumiu o mandato na Assembleia Legislativa pelo PP, após a decisão do partido de deixar a gestão do Estado. O Dacir, que tem 6 meses de trabalho, garantiu que não há muito o que fazer e que também não pode inventar programas ou soluções para o Estado. Daniel, boa tarde a todos os telespectadores. E aqui na 20ª FENARROZ a gente está junto ao secretário Dacir Klein, ele que visita a feira hoje e participa. Como é para o senhor, que já veio tantas vezes ao município de Cachoeira do Sul, encontrar uma feira que precisou ser adiada por conta da greve dos caminhoneiros e agora um pouco em clima, né, de início, bem desacelerado, com pouco público? Boa tarde, secretário. Boa tarde. Eu valorizo muito as feiras porque elas são uma demonstração de que a atividade econômica não para. Nós podemos viver momentos de dificuldade, alguma crise econômica, mas o fato de alguns exporem o resultado do seu trabalho, outros buscarem aquisições, haver uma demonstração de que nós temos todas as condições de avançar e aumentar a produtividade porque a tecnologia não para. Tudo isso, nestas feiras, a gente tem condições de ver. Eu já estive aqui em Cachoeira do Sul muitas vezes, em circunstâncias diferentes e até em posições diferentes. Chegaste a perder a conta, na verdade. Na verdade eu não sei quantas vezes eu vi. Mas as feiras estão sempre avançando e a gente sempre vê o que está sendo exposto, oferecido ao público cada vez melhor. Do outro lado, a feira tem um conceito de cadeia produtiva, não é uma feira isolada para um produto ou para uma área específica, é um conjunto de cadeia produtiva expondo, oferecendo, outros buscando, por isso a importância. Já é final de mandato, o senhor veio substituindo, né, o secretário que está aí próximo à sua campanha, deputado. De que forma o senhor conseguiu gerenciar e conseguiu andar com a sua parte administrativa, já que pegou, né, uma secretaria com todo o orçamento destinado? Não, a secretaria é formada preponderantemente por funcionários de carreira, de quadros de funcionários concursados, com quem é bom trabalhar. Tem algumas pessoas que ocupam cargos em comissão e são de confiança dos secretários. Eu tenho algumas pessoas que eu convidei, outras pessoas continuaram porque vinham desempenhando bem as suas atividades. E, na verdade, eu substituí o secretário Hernani Polo, que fez um excelente trabalho, mas o governo continua. Ele foi secretário do governo Sartori. Dentro da visão de governo Sartori, eu assumi como secretário do governo Sartori. Então, há uma continuidade dos objetivos do governo Sartori na secretaria.
houve substituição de secretários, eu encontrei a secretaria muito bem, mas continua o governo Sartori. Alguma estratégia a ser lançada, algum programa a ser lançado até o final do seu mandato? Não dá para inventar. Nós estamos a 6 meses do final do mandato e nós temos programas. A Secretaria hoje se dedica preponderantemente à defesa sanitária animal, defesa sanitária vegetal, mas tem programas específicos. Nesta região, por exemplo, eu sei que há 2 programas, o ProOliva e o ProPecan, que são de muito interesse e que vêm sendo desenvolvidos. Nós temos toda uma atuação que é constante, que não é de agora, na área do arroz, por exemplo, através do IRGA. Nós temos toda uma atuação no que diz respeito à busca de conservação de solo e água. Então, tudo isso vem sendo feito. Eu assumi há 2 meses atrás, meu mandato será de 8 meses, faltam 6 e uns dias para o término. Então, eu não tenho como ser inventor, eu tenho que continuar fazendo aquilo que vinha sendo feito. A gente teve o senhor à frente também, um dos integrantes do gabinete de crise, quando a greve dos caminhoneiros interrompeu diversas rodovias aqui no estado e, na verdade, em todo o país. De que forma o trabalho, você avalia que o trabalho de vocês acabou sendo fundamental para a comunidade? O trabalho era quase que guerra de guerrilha, porque os meios de comunicação de hoje, as redes sociais, fazem com que não haja lideranças comandando, mas haja um processo anárquico de comoção e até de criação de clima de radicalismo. E foi exatamente o que ocorreu, e nós tivemos que ficar combatendo este radicalismo com um produtor de leite tendo que jogar leite fora, com um avicultor vendo um animal comendo o outro, com toda esta situação, mas se trabalhou muito com vistas a minimizar os efeitos e ir superando dificuldades. E aí o papel, inclusive, da Defesa Civil e do vice-governador, que foi designado pelo governador Sartori, o vice-governador José Paulo Cairoli, foi fundamental. A gente tem diversos produtos hoje, né, oriundos aí da agricultura familiar, que estão com os preços lá em cima justamente por conta dessa dificuldade desses produtos que acabaram indo fora. Como que o senhor vê para estes produtores essa recuperação neste momento? É óbvio que, em havendo um problema de mercado e de oferta, há um aumento de preço. Isso vai ser recuperado paulatinamente, na minha ótica, sem problema. A gente teve diversas fiscalizações em agroindústrias do estado, recentemente comandadas aí pelo Ministério Público. De que forma a Secretaria trabalha para orientar essas pessoas, ou não há uma orientação para esses produtores? Nós temos uma posição que às vezes ocorre, que é a da pressão no sentido de que não se leve com muito rigorismo a inspeção, a defesa sanitária, quando é fundamental que se tenha muita seriedade nessa questão. Nós estamos tratando com saúde humana, não estamos tratando apenas com uma questão emergencial, nós estamos tratando com necessidade de soluções, inclusive para mercado internacional, e por isso é que a Secretaria procura agir com muita seriedade nesse sentido, com uma estrutura técnica muito forte. Há deslizes onde não há alguma minoria com deslize. Então, a orientação é que esses produtores procurem aí se adequar às leis e não há o que fazer. Não, fora da lei, isso é do Rui Barbosa, não há salvação. Quero lhe agradecer, secretário, por a sua participação junto conosco aqui no NTSul. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriela, também ao secretário da Agricultura. E a gente fala agora sobre a 20ª FENARROZ, que teve abertura oficial na manhã de hoje. O evento, que teve inúmeras dificuldades e passou por 2 adiamentos de data, está sendo considerada como a Feira da Obstinação. A solenidade de abertura da 20ª FENARROZ teve como autoridade máxima o secretário estadual da Agricultura, Odacir Klein, que representou o governador José Ivo Sartori, também o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marlon Santos, e alguns deputados. Durante os discursos, houve destaque para a realização da feira, apesar das dificuldades, dos adiamentos e até do temor de cancelamento do evento. A feira, que já acontece desde terça-feira, conta este ano com cerca de 300 expositores, projeta em torno de R$200 milhões em negócios e espera cerca de 100 mil visitantes.
Para o grande público, o acesso ao parque custa R$ 10, sendo que idosos e estudantes pagam a metade. Agora que o evento começou oficialmente, o presidente, Francisco Vargas, está otimista com o movimento e os primeiros negócios já realizados. Está acontecendo, de fato, uma grande feira, né, com bons negócios já acontecendo, né, é uma realidade, mesmo com os percalços, os adiamentos, mas tudo vem a contribuir, a gente se dedicou para isso, os expositores estão aí, acreditaram na nossa feira, o público também, então é uma grande realidade a 20ª FenaRoça. O evento já acontece desde terça-feira. Como tem sido a visitação e comercialização de produtos? Os 2 primeiros dias sempre são dias mais calmos, mas a gente já teve uma boa participação do público. Os negócios, a gente fez ontem um acompanhamento, já estão acontecendo em bom volume, né? Negócio de máquinas e equipamentos, os expositores já estão negociando e tendo bons resultados. Então a feira já arrancou nesses primeiros 2 dias com resultados muito positivos. Seu convite ao telespectador da NT Sul. Ok. Venham à 20ª FenaRoça, está organizada em Cachoeira do Sul, tem agronegócio, exposição, feira, diversão, gastronomia, parques de diversão, shows. Aproveitem. É até domingo, dia 24, a 20ª FenaRoça, Cachoeira do Sul. 20ª FenaRoça começando e nada mais propício para o momento que o convite ao telespectador, às pessoas que nos assistem, feito pelas soberanas do evento. Olá, bom dia. Nós estamos convidando todos os telespectadores e toda a comunidade cachoeirense a prestigiar a nossa 20ª FenaRoça. Bom dia a todos e desejamos que todos venham prestigiar a nossa 20ª FenaRoça. Aguardamos a todos. Bom dia a todos. Depois de tantos adiamentos, a gente espera que o povo cachoeirense prestigie a nossa feira. É isso aí, tem que prestigiar e apoiar a FenaRoça, não é, que está começando a Feira Nacional do Arroz de Cachoeira do Sul, né, e que influencia todo esse setor. Já está funcionando em Porto Alegre a maior subestação da CE no Rio Grande do Sul. Ela foi construída para garantir a estabilidade da energia na capital. Localizada no centro da cidade, a subestação Porto Alegre 7 pode atender até 250 mil clientes. Entrou em operação este mês, mas está sendo ligada aos poucos. Só deve funcionar com capacidade máxima no segundo semestre do ano que vem. O investimento de quase 48 milhões de reais tem como objetivo melhorar a qualidade da energia para os cerca de 110 mil consumidores dos bairros Centro, Floresta, Independência e Navegantes, além de garantir mais segurança ao sistema de distribuição. A perda de um bloco de carga, né, da subestação, de uma outra subestação existente hoje, né, com essa subestação eu consigo transferir esse bloco para essa nova fonte. Né? Também consigo ter alimentadores mais curtos. Né? Esses alimentadores mais curtos estão menor sujeito a defeito. Né? São taxas de falha na rede, então eu consigo atender melhor o cliente, com menos interrupção, né? Com uma qualidade melhor do fornecimento. A unidade também está pronta para receber equipamentos novos e ampliar em mais de 50% a capacidade da subestação. Nos próximos anos, isso vai permitir que a CE atenda ao crescimento da demanda na região central de Porto Alegre. E o NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações no nosso site novotempo.com/NTSul. Lembrando que você pode continuar interagindo com a gente ou ficar ligado em todas as notícias que são produzidas pela equipe do NT Sul através do site que eu já citei, né, novotempo.com/NTSul, e também através das nossas redes sociais, especialmente o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Ótima tarde para você, a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau!